O que acontece quando você pisa no pedal do freio de um automóvel? Porque o corpo flutua num líquido. Quantas vezes a pressão no fundo de uma piscina é maior do que a pressão atmosférica? As respostas você encontra no capítulo da física chamado hidrostática, através das leis de Pascal, Arquimedes e Stevin. A lei de Pascal, entre outras aplicações, explica o funcionamento da prensa hidráulica. A lei de Arquimedes permite determinar a força que um líquido ou gás aplica num sólido. E a lei de Stevin analisa a relação entre as pressões de dois pontos de um líquido ou gás em equilíbrio. Pascal, Arquimedes, Stevin e o Aldo ficam agora com vocês. Olá, tudo bem com vocês? Então vamos mais uma aula de física, uma aula de hidrostática. Hoje nós vamos analisar a lei de Pascal e também iremos analisar as outras leis da hidrostática, como recordação. Nós vamos analisar a lei de Arquimedes e a lei de Stevin e daremos alguns exemplos para ilustrar essas leis. Então vamos começar com a lei de Pascal. O Pascal estabeleceu o seguinte: imagine um líquido em equilíbrio ou um gás em equilíbrio. Então Pascal verificou se num ponto desse líquido ou desse gás nós tivermos uma variação de pressão, então em todos os pontos do líquido, em todos os pontos do gás, nós teremos a mesma variação de pressão. Por exemplo, imagine aqui um líquido, água, por exemplo. Se nesse ponto da água nós tivermos uma variação de pressão de 0,2 atmosferas, então em todos os pontos do líquido, em todos os pontos, nós teremos a mesma variação de pressão. A variação de pressão aqui será 0,2, aqui será 0,2, 0,2 em todos os pontos. Essa é a lei de Pascal. Então acompanhe aqui no visual isso que nós falamos. Então, a lei de Pascal. Se num ponto de um fluido em equilíbrio, a fluido pode ser um líquido ou um gás. Se esse ponto sofre uma variação de pressão, em todos os pontos do fluido nós teremos a mesma variação de pressão. Essa é a lei de Pascal. Então, para vocês entenderem bem essa lei de Pascal, nós vamos dar um exemplo. Um exemplo justamente de uma situação muito importante, que é a prensa hidráulica. Aplicação muito importante da lei de Pascal. Então, acompanhe aqui um exemplo. Aqui nós temos um exercício. O exercício é da prensa hidráulica. Nós temos, então, aqui um tubo contendo óleo. Esse tubo aqui contendo óleo. Aqui nós temos um êmbolo de área 1. E aqui nós temos um outro êmbolo de área 2. Eu vou aplicar uma força nesse êmbolo aqui. Aplicando essa força, em consequência, esse êmbolo vai descer, empurrando o óleo para baixo. Esse óleo aqui, olha, vai empurrar esse êmbolo para cima, aparecendo uma força aqui para cima. Agora observe, essa força que foi aplicada aqui produz uma variação de pressão nessa região. Essa variação de pressão, de acordo com Pascal, vai ser a mesma em todos os pontos do líquido, em todos os pontos. Então a variação de pressão aqui vai ser igual à variação de pressão nesse lado aqui. Mas a variação de pressão que ocorreu aqui foi devido a essa força. Portanto, vai ser a força por esta área, definição de pressão. E a variação de pressão nesse ponto vai ser a força dividida por esta área, definição de pressão outra vez. Mas essa variação de pressão é igual àquela variação, de acordo com a lei de Pascal. Então esse F1 sobre A1, que é a área, vai ser igual a F2 sobre A2. Então essa é uma aplicação da lei de Pascal. Então vamos ver um exemplo desse caso aqui. Então vamos considerar essa força F1 como sendo 50 newtons. E essa área 1 como sendo 2 centímetros quadrados. A distância que esse êmbolo vai descer, essa alturinha, 6 centímetros. E essa área 2, que está aqui, 12 centímetros. Então eu vou calcular a força F2 que vai aparecer aqui e essa distância que esse êmbolo subiu. Então vamos resolver esse exercício. Acompanhe esse novo visual. Então nós temos aqui uma força de 50 newtons aplicada nesse êmbolo. Então ele vai descer. De acordo com a lei de Pascal, a variação de pressão aqui é igual à variação de pressão aqui. Então eu farei força dividido pela área igual a força F2 dividido pela área. Então F2 dividido por A2, que eu escrevi ali embaixo, F2 por A2, é igual a F1 por A1. Vou substituir os valores. O F1, nós temos lá em cima 50 newtons. Então eu coloco 50 no lugar de F1. Vai ser 50 aqui. A área 1 foi dada também, 2. Então eu coloco lá 2. E a área 2 também foi dada. A área 2 é 12. Então eu coloco aqui no lugar da área 2 e 2. Esse 12 dividindo, simplificando por 2, vai dar 6 aqui. Ó.
6 vezes 50, 300 newtons. Então a força lá é 50 newtons, pela lei de Pascal, determinamos a força que apareceu aqui, 300 newtons. Então nós que essa força relativamente pequena, 50, é que uma força bem maior, 300. É justamente esse o princípio da prensa hidráulica, que é muito importante nas aplicações. É o caso, por exemplo, de um freio de automóvel. Então aqui no freio, nós vamos pisar no pedal do freio com uma força relativamente pequena, 50 newtons. Através do óleo do freio, nós teremos aqui, lá na pastilha, no freio, né, uma força bem maior, igual a 300. Com isso, nós poderemos frear facilmente o automóvel. Então, uma situação muito utilizada na prática, a situação da prensa hidráulica. Eu vou aproveitar também nesse exercício para calcular essa distância D2 que subiu esse êmbolo. Mas notem, esse êmbolo descendo aqui, ele obrigou o volume do líquido a passar daqui para cá. Então, nós temos esse volume de líquido que foi deslocado para cá. Esse volume de líquido que foi deslocado é igual ao volume do líquido que subiu lá, olha. Mas o volume do líquido aqui é igual de lá. O volume do líquido é a área dessa base vezes a altura, no caso do cilindro. E o volume do líquido lá é a área da base A2 vezes a altura D2. Vai ser o que eu vou escrever aqui embaixo, olha. O volume vai ser a área A2 vezes D2 igual a área 1 vezes D1. Vamos substituir os valores. A área 1 foi dada, olha, 2, lá em cima. Então eu coloco no lugar da área 1, eu coloco 2. O valor D1 também foi dado, lá em cima 6. Então eu coloco aqui 6. E a área 2 também foi dada 12. Então eu coloco aqui 12. 6 vezes 2, 12. Com aquele 2 cancela, teremos D2 igual a 1. Então aqui vai descer 6 centímetros e aqui vai subir 1 centímetro. A força ela é 50, a força aqui é maior. No caso, 300. Justamente o efeito da prensa hidráulica, que é uma aplicação da lei de Pascal. Então a lei de Pascal diz o seguinte, repetindo a lei de Pascal. Se nós tivermos um líquido ou um gás em equilíbrio, se no ponto desse líquido ou gás nós tivermos uma variação de pressão, em todos os pontos do líquido teremos a mesma variação de pressão. Entendeu direitinho? Então agora vamos fazer um exercício para recordar a lei de Arquimedes, depois a lei de Stevin. Então vamos recordar a lei de Arquimedes. Vamos pegar um exercício para isso. Acompanhe o novo visual. O exercício é o seguinte. Nós temos um bloco de gelo que está flutuando na água. A densidade da água é 1 grama centímetro cúbico. A densidade do gelo é 0,9 gramas centímetros cúbicos. É para determinar a relação entre o volume imerso do gelo e o volume total do gelo. Então acompanhe aqui a solução. Nós temos o gelo imerso na água. O volume dele total é V. A densidade dele é 0,9. A densidade da água é 1 e o volume da parte imersa chamei de V1, esse volume aqui. É para calcular a relação entre o volume da parte imersa e o volume total. Para isso, vou analisar as forças que estão aplicadas no gelo. Aqui nós temos o peso. O peso é a força que a Terra atrai ao corpo. E o peso pode ser calculado pela expressão P igual a mg. Essa massa do gelo, eu posso fazer densidade do gelo vezes volume. Então aqui eu tenho peso, massa do gelo e a densidade do gelo vezes volume. Agora aqui nós teremos o empuxo. O empuxo é a força que o líquido aplica no corpo. É uma força de acordo com Arquimedes, vertical, né, e é para cima. E a intensidade dessa força, de acordo com a lei de Arquimedes, é o peso do líquido deslocado. Então, de acordo com Arquimedes, o empuxo é igual, tem intensidade igual ao peso do líquido deslocado. Portanto, peso do líquido deslocado é massa do líquido deslocado vezes G, ou densidade do líquido, volume do líquido deslocado. Então, assim nós calculamos o empuxo. Mas como esse corpo está em equilíbrio, o peso é igual ao empuxo, numericamente. Então, eu vou igualar o peso com o empuxo. Igualando o peso com o empuxo, aqui embaixo, olha aí, a densidade da água, volume da parte imersa vezes G. Densidade do sólido, volume do sólido vezes G. Cancela o G. O G vai cancelar. Densidade da água aqui foi dada a 1. Volume da parte imersa VI. Densidade do sólido 0,9. Volume dele total V. Passo o V para baixo. Então terei VI sobre V 0,9. Então a relação do volume aqui, a pergunta era 0,9. 90%. Então nós teremos 90% do gelo abaixo do nível. É justamente o que acontece com o iceberg. Então, vocês imaginarem um iceberg, nós teremos 90% dele abaixo do líquido, do nível da água. Então, imagine um iceberg como sendo um prédio de 10 andares, só para fazer uma ideia mais ou menos, 10 andares. Então, 90% dele é abaixo do nível da água. Então, nós teremos 9 andares para baixo e somente um para cima. Esses cálculos todos foram possíveis usando a lei de Arquimedes.
Vamos ver rapidinho agora a lei de Stevin, para recordar essa outra parte hidrostática. Então, acompanhe um novo exercício para recordar a lei de Stevin. Então, olha lá. Exercício. Nós temos uma piscina de profundidade de 10 metros. A densidade da água é 10 a terceira quilogramas metros cúbicos. E o G é 10 metros por segundo ao quadrado. A pressão atmosférica foi dada 10 a quinta Newton metro quadrado. Determinar a pressão no fundo da piscina. Então, para resolver esse exercício, nós vamos usar a lei de Stevin. Então, nós temos a piscina, está aqui a piscina, a profundidade de 10 metros, eu vou calcular a pressão aqui embaixo. E a pressão em cima, no ponto B, a pressão atmosférica. A pressão atmosférica foi dada, 10 a quinta, a densidade da água também, 10 a terceira, o G também. Deveria calcular a pressão aqui embaixo. Mas para calcular a pressão, vou usar a lei de Stevin. A lei de Stevin estabelece o seguinte: a pressão nesse ponto é igual à pressão naquele ponto, mais dGH, onde D é a densidade do líquido, G é a aceleração local e H é esse desnível, que é o que está escrito aqui. Olha. Lei de Stevin, pressão no ponto A igual a pressão no ponto B, mais dGH. D é a densidade do líquido, G é a aceleração local e H é o desnível. Vou substituir os valores. Pressão no ponto B, em cima, é atmosférica. Eu coloco 10 a quinta. A densidade da água foi dada 10 a terceira, G foi dado 10 e a altura, profundidade da água 10. Então aqui nós teremos 10 a quinta. 10 a quinta com 10 a quinta, 2 10 a quinta. Então a pressão lá no fundo será 2 vezes a pressão atmosférica, 2 10 a quinta. Então nós fizemos aí um exercício bem simples para recordar a lei de Stevin. Então na aula de hoje nós tivemos a lei de Pascal, que diz respeito às variações das pressões. Repetindo rapidinho. Se nós tivermos um líquido em equilíbrio com gás, se no ponto do líquido nós tivermos uma variação de pressão, em todos os pontos do líquido teremos a mesma variação de pressão. Depois nós tivemos a lei de Arquimedes. A lei de Arquimedes permite calcular a força que um líquido, um gás, aplica num sólido, em contato com ele. Essa força é chamada empuxo. O empuxo, assim, é uma força vertical para cima, e a intensidade dele, de acordo com Arquimedes, é igual ao peso do líquido deslocado. Então, o empuxo igual a D, densidade do líquido, volume da parte imersa, deslocada vezes G. E a última lei, que é a lei de Stevin, que estabelece uma relação entre as pressões de diferentes pontos de um líquido em equilíbrio, de um gás. Então, se tiver um ponto de um líquido e um ponto mais acima, a pressão nesse ponto é igual à pressão naquele ponto mais acima, mais dGH, onde D é a densidade do líquido, G é a aceleração local e H é o desnível. Essa é a lei de Stevin. Então, rapidinho, nós recordamos essas 3 leis importantes da hidrostática. Procure estudar bem essas leis, porque o vestibular está aí. Provavelmente fará uma questão de hidrostática com essas leis. Tudo bem? Então, bom vestibular para vocês. Então, até a próxima.